Bom, gente, esta aqui é a nossa planilha conhecida, que vocês encontram no meu site, né? O site CR2 Multimercados, que é aquela planilha em que tem a distribuição dos diferentes classes de ativos e períodos de vencimento em função do grau de risco, de tomar risco do investidor, partindo desde o super conservador até o mais agressivo. E esta aqui estão os nossos percentuais sugeridos de distribuição, para que vocês não saiam, evitem sair desses percentuais aqui. Não precisa ser exatamente esses percentuais, mas não sai muito fora, né, gente? Lembrando que cada coluna, né, ela é dinâmica, não um percentual fixo, ou seja, caso o investidor opte em não investir em uma determinada classe de ativo, aqui, ó, por exemplo, eu não quero, eu sou conservador e aqui o Carlos indica 5% em debênture, eu não quero operar aqui. O que eu faço? Eu invisto em outras classes de ativos para compensar esse percentual, sabendo que a soma aqui tem que dar 100%, ok? Então eu vou, sei lá, eu não quero operar CRI, CRA, debêntures, então eu vou colocar em típica mais longa, vou colocar 15% aqui, ou vou colocar 12% e aumentar 3% aqui em típica mais curto. É isso que eu quis dizer. Então, vamos começar da seguinte maneira. Olha só, isso aqui é chamado árvore de investimentos, ou um mapa mental. O que significa isso? Você pega uma folha A4, uma folha de caderno e começa a mentalizar as 3 grandes divisões de investimentos que possa ter a tua carteira. Aqui, ó. Isso aqui é os 3 grandes grupos. Eu coloquei uma base de cálculo R$100 mil, tá? Com o meu perfil conservador moderado. Tá? Essas 3 grandes classes são o seguinte: você tem que ter renda fixa, a segunda grande classe é renda variável e a terceira são investimentos em hedge, de proteção, que é algo que aconteça de ruim no mundo ou internamente aqui, a sua carteira esteja relativamente, a sua carteira global financeira esteja relativamente hedgeada ou protegida. Eu propus isso daqui, ó, 70% distribuição inicial, 70% em renda fixa, 20% em renda variável e 10% como renda variável hedge. Mas, Carlos, eu não estou acostumado a hedgear minha carteira. Acostume-se a isso a partir de agora. Porque todo investidor multimercado que se preza, um percentual pequeno da sua carteira, em torno de 8% a 12%, tem que estar em investimento de proteção, caso aconteça algum caos aí no mercado financeiro, interno ou externo, certo? Que reflita diretamente a nossa carteira global. Esse hedge significa o quê? Significa papel moeda de moeda forte, ou fundo específico desta moeda, e ouro, gente. Sempre em crises internacionais, o ouro dispara sensivelmente. É só acompanhar o gráfico que vocês vão confirmar isso aqui que eu estou falando. Tá? Então, vamos ver aqui. Vamos começar por esse mais fácil aqui, né? Então, R$100 mil, aí, 10%, 10 mil. Aqui é uma proposta, ó, distribuir 50% a 50% num fundo ouro, tá? Com proteção cambial. Tá? 50% de 10 mil é 5 mil. E 50% com dólar papel ou euro papel. E eu ensinei a vocês como é que vocês adquirem este tipo de produto. Ou quem não gosta de guardar o ouro, aliás, o dólar e o euro em casa, existem os fundos passivos em dólar. Tem o fundo dentro da plataforma XP, se não me falha a memória. Tá? E nós temos aquele Votorantim tradicional, ok? Então, esta é a primeira distribuição recomendada. Lembrando que fundo ouro, tá, aí no mercado, existem 2 tipos. Existe aquele que ele sofre uma exposição cambial também, ou seja, você corre o risco, se mesmo o ouro tendo valorizado, mas se o dólar cai, ele já afeta a tua rentabilidade. Perfeito?
é o caso específico daquele fundo da Orama. Agora, já o fundo que a gente indica também, o da XP, ele já é um fundo que ele está redeado em cambial, tá certo? Você não sofre com a oscilação do dólar, é apenas exclusivamente na variação do ouro e de quebra ele já te paga 100% do CDI. Tá certo? E vamos aqui a sugestão de 70% aqui em renda fixa. A gente distribuiu assim, desta maneira, colocando 60% desses 70%, tá certo? Em tesouro direto e 40% distribuído entre bancos e financeiras. Ok, gente? Aqui é calculadora, hein? Olha simples. Ó, base de cálculo, 100. Então, 70%, 70. Desses 70 mil, eu optei em colocar 60% em tesouro direto. O que eu faço? Pego os 70 mil aqui, vezes 60%. 6 vezes 7, 42. 42 mil distribuídos em tesouro direto e bancos e financeiras, o restante de 70. Ok? Ótimo. Desse em tesouro direto, aqui eu tenho estas possibilidades aqui, ó. Tesouro Selic para reserva de emergência. Tesouro pré-fixado, né, nesse momento em que nós estamos vivendo uma queda na taxa de juros, e o típica, o Tesouro IPCA mais longo, que é um investimento mais aposentadoria. Aqui você distribui no percentual que você deseja. Sei lá, você quer colocar 15% em reserva de emergência e o restante distribuído em pré e típica longo. Sobre o típica longo, você pode considerar assim, que é uma orientação interessante, que você utiliza 80% para investimento, como nós estamos fazendo, que é operações especulativas, que o pessoal está me acompanhando há 2 anos, nós fazemos isso, e 20% do que você vai alocar, objetivando apenas um complemento da sua aposentadoria, ok? Típica longo, eu digo típica 35 e o típica mais 45. E aqui você tem bancos e financeiras. Aqueles 40%, que nessa base 100 dá 28 mil, você distribui aqui. Ó. Você tem CDB de liquidez diária, que serve tanto para stand-by como reserva de emergência. Lembrando que existem 2 instituições financeiras, bancos médios, que nos pagam 100% do CDI. Né? A gente tem trabalhado com quem? Com o Banco Sofisa e o Banco Intermédio. Ó, LC de financeira, RDB, também de financeira, com liquidez diária, 1, 2, 3, 5 anos. E aqui você faz a distribuição conforme você acha interessante. Tá certo? Dependendo do momento econômico, dependendo da situação em que você esteja, talvez você coloque mais em termos de liquidez diária, em stand-by. Ok? Isso aqui é muito subjetivo. E na parcela, né, para finalizar aqui, os 20% da grande distribuição aqui em renda variável, como é que poderia ser feito isso? Poderia ser feito uma boa distribuição assim, ó. Distribuindo em fundos de índice, um pouco em ações, um pouco em fundos multimercados e o restante em fundos imobiliários. Tá? Eu fiz um exemplo distribuindo desta maneira. Ó. Eu coloquei 40% em fundo de índice, 30% em ações, 20% em fundos multimercado e 10% em fundos imobiliários. Somando, ó, 4 e 3, 7, 7 e 2, 9 e 1, 10. Se nessa distribuição inicial, renda variável deu 20 mil reais, fundos de índice, aí, 40% de 20 mil reais, 4 vezes 2, 8 mil. Em ações, 30% de 20 mil, 6 mil. Aí, fundo multimercado, 4 mil, 2 mil. Aqui, como sugestão, 2 fundos EFTs, né? Fundos de índice, o BOVA11, meio a meio, ó, meio em BOVA11, 4 mil, e 4 mil Standard Poor's 500. Tá? Ações de empresas, nunca mais, tá? Se você faz uma distribuição visando a não mexer na sua carteira,
o ideal seria 3, 4, no máximo 5 papéis, viu, gente? De segmentos diferentes. Aí, mineração, construção civil, bancos, energia elétrica, holding, imobiliário e assim por diante. Aí, 6 mil você distribui da maneira com que você achar conveniente. Fundos multimercados, 4 mil. Eu não sei se nós temos fundos multimercados com volume pequeno. Temos, Elvis? 4 mil... Não, né? Acho que o mínimo é 5. Eu acredito que não. Alguma coisa então, com 5 a gente vai achar. Então aqui você pode mudar um pouquinho os percentuais, para que force um valor mínimo aqui em multimercados, em commodities exterior, e um pouquinho fundo imobiliário, tá certo? Selecionando quatro empresas, 4 fundos, e assim você começa assim, mas Carlos, mas eu não tenho 100 mil, eu tenho 30, eu tenho 40, não importa. É só trocar a base de cálculo e trabalhar assim, ó. 30 mil, né? 30 mil, aí 70%, 20, 10, e vai distribuindo. Isso é chamado mapa mental. Tá? Primeiro coloca tudo no papel, esboça, aí depois você vai atrás das alternativas. Vocês entenderam? É um mapa, um final de semana, no momento que você estiver no seu lazer, na sua área de entretenimento, fique reservado aí durante 1 hora, assim, faça um organograma como esse, um mapa mental, e depois vá atrás dos produtos que se enquadrem dentro daquele seu perfil. É rápido para fazer isso? Não. Às vezes demora meses até você ajustar, mas é assim que faz. Começa lendo aquela minha planilha, as distribuições, veja o seu grau de risco. Não, eu não suporto perder nada. Não gosto de perder absolutamente nada durante o mês. Então, você começa com o conservador. Verifica os percentuais de distribuições sugeridos, faça a sua árvore financeira de distribuição em função daquilo que você tem financeiramente e distribui. Carlos, e quando é que eu vou girar a minha carteira? Não, a minha eu giro, sabe quando? Anualmente, ou de 6 meses. Aquelas indicações que eu dei ao longo de todo o tempo, eu fico com ela ali, fazendo só a computação no primeiro dia útil do mês, tá certo? Eu não fico girando muito a carteira. Quando é que eu devo fazer o giro da carteira? Você estabelece uma data. Eu quero fazer anualmente. Eu quero fazer a cada 2 anos. Tá certo? Sem se preocupar, gente. Não pode ficar obcecado querendo girar a planilha. Não, isso aí tem que dar tempo ao tempo para ela maturar, ok? Aí o que acontece? Imaginemos que a parte de renda variável, a gente desenvolveu 70 e 20, né? 20% em renda variável e 70%. Imagine daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, quando você vai fazer a verificação, você tem a renda variável com 25%. Ela começou com 20% por 25%. É aí que eu faço a venda da renda variável para colocar em renda fixa, para que os percentuais voltem ao padrão normal. Fazendo isso, na teoria do portfólio, é a mesma coisa que você pensar em vender na alta, ok? Comprar na baixa e vender na alta. Você está vendendo alguma coisa que valorizou, aumentou o teu percentual total do portfólio global de 20 para 25, então, quer dizer, houve uma valorizada na minha carteira, nas minhas classes de ativos na renda variável. Então, eu vendo uma parte deles e compro renda fixa para os percentuais ficarem equilibrados de novo. Tá certo? Essa é a teoria clássica do portfólio. Entendeu? Não preciso fazer giros contínuos. Não, acompanha os percentuais globais depois de um período, tá certo? E se a renda variável, em vez de 20%, começou a estar 15%, significa o quê? O mercado caiu. Então, quem gosta daquela teoria lá do buy and hold, tá? Vai comprando. Ok? Então, tira dos resgates ou de novos aportes que você faria na renda fixa e coloca na renda variável, mantendo sempre equilibrados os percentuais globais das 3 classes. 70%, né, em renda fixa, 20% em renda variável e 10% em hedge.
Entendeu? Matemática simples.